Boa tarde, povo lindo da TV Guaratuba. Você que tá aí já com a gente nessa tarde esquisita. Não foi eu quem encomendou essa tarde, mas para quem mora no litoral sabe que pode ser assim a qualquer momento. Gente, a gente já quer agradecer a presença de vocês. E o seguinte, hoje a gente está estreando aqui. A gente tem a honra de estrear com o professor Hermínio. Posso chamar o senhor de professor Hermínio? O professor Hermínio, que veio aqui, está aqui com a gente na van da TV Guaratuba. A gente vai fazer uma ronda, mas agora chama papo de van, porque não é só nós da TV Guaratuba, e sim a gente tem um convidado. Professor, o senhor disse que a gente poderia ir num lugar ali? Olha, nós estamos aqui na Avenida Damião Botelho de Souza e hoje nós estamos aqui para falar sobre dengue, né? Exatamente. Então veja só, nessa região aqui tem dado positivo para o mosquito da dengue e também tem dado pacientes positivos para o vírus da dengue. Certo, vamos só explicar então, assim, desculpa, boa tarde até, professor Hermínio. Boa tarde, desculpa aí também. Existem duas situações, né? Por exemplo, a gente está vendo uma situação pontual aqui, a gente não... uma situação de lixo igual essa. Quantos dias que o mosquito demora para ele, por exemplo, pôr os ovos e daí acabar proliferando? Porque às vezes, se o pessoal já, mesmo que joga esse lixo, que a prefeitura passa a recolher, né? Passa recolhendo. Então não teria problema, né? Isso. A partir de quantos dias, mais ou menos? Veja só, o mosquito da dengue, a fêmea vai botar os ovos e ela vai procurar principalmente água limpa. Água limpa, viu, pessoal? Escuta aí, água limpa. Então lixo como esse que nós vimos, lixo como tem aqui na frente, pode acabar tendo um saco plástico, um copinho, uma garrafa. E não precisa ser necessariamente um recipiente grande, né? Eu já vi o pessoal falando que até uma tampinha de garrafa. Exatamente, até uma tampinha de garrafa. E por assim ser um mosquito, ele gostar desse tipo de ambiente, tá? Ele vai distribuir os seus ovos em diferentes locais. Ele não põe todos os ovos num único recipiente. O mosquitinho, ele chega ali, por exemplo, ele achou uma tampinha cheia d'água, ele bota ali 10 ovinhos, ele já vai procurar outro lugar. Vai procurar outro lugar, ele vai botar 3, 4, 10 ovinhos ali e vai para outro lugar e bota mais 3, 4 ovinhos. E quantos ovinhos que um mosquito, é a fêmea, né? A fêmea do mosquito, em todo o seu período de vida, ela pode passar de 300 ovos tranquilamente. 300 Aqui, ó, outro exemplo que Sim. é problema, né? Esse daqui já é problema porque esse não é aquele lixo que a prefeitura vai recolher, né? Ele tá dentro de um... Veja só, é um lixo que o pessoal ordenou... Vamos reto. Jogou de forma irregular, tá? E você vê que tem saco plástico, Sim. você vê que tem uma carteira de cigarro, que são ambientes que, com um dia como hoje, que tá essa garoa, Sim. vai acumular água, a fêmea do mosquito vai lá e bota ovos. Se o ambiente secar, essa água secar, esses ovos vão ficar viáveis por até 400 dias. Mais de um ano? Quer dizer, mesmo que aquela tampinha de garrafa ou aquele recipiente que porventura venha receber esses ovinhos, então, mesmo que seque, ainda fica por mais de um ano. 400 dias vai dar quase 3 anos, um ano e meio. Um ano e mais uns 4 meses ali, né? Um ano e um mês, né? 360, é verdade, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 1 mês. Então veja só, daí você pensa que você está seguro, você não está. Porque se pode voltar a qualquer momento. Aqui a gente já vê um terreno, olha que bacana esse terreno. O mato está cortado, você não vê grande quantidade de lixo. Ainda tem uma sacolinha ou outra, né, professor? Mas tá bem limpo, ainda tem, né? E essa sacolinha, muito provavelmente, até pra gente ver o cuidado que o dono teve com o terreno, essas sacolinhas é aquelas vezes o camarada tá ali com o carro, né, com a janela aberta. Exato. E joga, né? Exato. A pessoa come ali, vai no mercado, que a gente tá próximo a uns mercados, o pessoal pega, às vezes tá voltando pra casa. Isso aqui não é aquele lixo corriqueiro, né? Igual a gente tá vendo aqui um outro morro de lixo que já é um lixo assim que já tá há mais tempo, né? A gente fala que é um lixo orgânico aqui, porque é mato, resto de árvore, mas que faz com que a pessoa descuide e acabe jogando, sabe? Então veja só, o que nos chama muito a atenção, tá, é esse lixo que é jogado. Vamos pegar da minha aqui, vamos. E o mosquito põe os ovos ali. Veja só, ele pôs o ovo em questão de 7 dias,
eu já posso ter um novo mosquito alado voando. Com mais 300 ovos. Que vai botar aí mais 300 ovos no seu período de vida. Não sei se me perdoe, me corrija, o processo chama incubação ali, de quando é posto o ovinho até ele criar o mosquito? Isso, né? Esse período de evolução que ele vai passar de ovo, larva, pupa e adulto de novo, certo? O que nós fazemos, o melhor jeito de controlar a dengue é eliminar os criadouros. Certo. Então, nesse período aí, dos primeiros 4 meses de 2021, nós já fizemos 12.247 visitas. Essas visitas, mesmo agora durante a pandemia, a Secretaria continua fazendo. Continuou fazendo. Eu sei, a gente pergunta, pessoal, obrigado aí a Estelinha que está acompanhando a gente, a Mari Nascimento. A gente pergunta, né, mas assim, realmente eu moro aqui, você está vendo aqui onde a gente está nesse momento, aqui na Damião Botelho. A minha casa é bem aqui, realmente o pessoal passa. E aí eles sempre dão uma olhada no terreiro ali, né? Vê as plantinhas aqui, que a gente tem bastante plantinhas, né? Aqui. Sim. E graças a Deus nunca tivemos nenhum caso desse. Mas professor, tem uma pergunta que eu acho talvez muito importante para a gente deixar claro para a população. Já a gente fala desses terrenos aqui também, né? Assim, existem 2 frentes de trabalho, né? A Secretaria, igual o senhor está falando, o senhor fez essas visitas. E existe a parte, essa seria então a parte do poder público, a parte da vigilância sanitária, da prefeitura. E daí tem a outra parte que é tão importante quanto, que seria a própria população, certo? Certo. Nós estamos entrando numa rua aqui, ó, que é um problema bastante sério para nós. Certo. Você vê, ó, isso daqui foi limpo pela Secretaria de Obras essa semana. A gente consegue ver, pessoal, você que está em casa, embora tá meio chovendo aí, mas você pode ver que realmente tem a marca, né, do trator, do pessoal que fez a limpeza. Realmente faz muito. A gente mora você aqui, já né? vê, ó, que já começaram a jogar lixo de novo. Sim, o mato aqui, inclusive recém-cortado, provavelmente a folha não tá nem verdinha ainda, foi jogado hoje, provavelmente, né? Ontem, na pior das ideias, né? E isso aqui, a pessoa às vezes é um vizinho aqui, ele fala, vou limpar o meu quintal. Ó, tem até um vaso sanitário. Um vaso sanitário. Então a pessoa pensa, não tem um lugar melhor, né, para um mosquito da dengue do que um vaso sanitário. A pessoa pensa assim, então, eu sou um vizinho aqui, eu limpei o meu quintal, mas joguei ali essa sujeira, professor, ele não está protegido, né? Não. Quantos metros que será um mosquito consegue? Ele está criando problema para ele mesmo. O mosquito da dengue, ele consegue, quando o ambiente não é muito legal para ele, quando falta água, quando ele não tem alimento, o alimento dele é o sangue humano. Só humano? Preferencialmente humano, certo? Outros primatas também, mas como não, olha aqui, ó, outro lugar que foi limpado também. Não sei se o João consegue mostrar ali, João, pela janela. A marca do trator, né, professor? Dá pra ver ali a marca que foi tirada. Então você vê, aqui já foi tirado esse lixo, mas logo o pessoal começa a jogar de novo. Entendi. Então uma coisa que é importante nisso tudo é a consciência coletiva. Porque o que você estava falando está bem correto. Se eu jogar o lixo a poucos metros de casa, sabendo que esse mosquito consegue voar até 300 metros, ele está criando um problema para ele mesmo. Então não é só aquela questão de você reclamar, às vezes, meu vizinho não limpa o terreno, né? Pode passar, João, a gente já viu ali, obrigado. Não é só reclamar então do teu vizinho, às vezes um vizinho de 3 quadras pode estar dando problema, né? Pessoal, o meu pai pegou dengue o ano passado. Meu pai já tem 75 anos. Até mandar um abraço aí, pai. E realmente a dengue é uma doença tão grave quanto outras, igual a gente está se preocupando tanto com a Covid, né? Mas a dengue mata, né, professor? É bom, a dengue mata. É bom a gente deixar claro para a população, né, gente, que não é só a Covid. Nós temos doenças igual a dengue. Nós tivemos algum caso já de morte em Guaratuba de dengue? Tem uma pessoa que faleceu, né? Que pegou na própria cidade? Pegou aqui na própria cidade dengue. Ele tinha uma outra comorbidade, mas você veja, a dengue mata. Professor, me perdoe até, que bom que o senhor tocou nesse assunto assim. A comorbidade, do mesmo jeito que ela influencia as pessoas de Covid, logicamente que a pessoa que já tem alguma deficiência, alguma comorbidade mesmo, né, o nome,
ela fica mais suscetível a ter problemas de saúde, né? Exato. Mas assim, a dengue sofre essa influência também. Então se uma pessoa pegar, de repente já tem lá uma diabetes, qualquer coisa desse tipo, e pegar uma dengue, a possibilidade dela evoluir para um quadro mais sério é grande, então. É grande, sabe? Então pessoas que têm, por exemplo, que fazem hemodiálise, problemas cardíacos, problema de pressão, ao pegar uma dengue também pode complicar. Pode complicar e levar a pessoa a óbito. E assim, me perdoe e me corrija também se eu estiver errado, professor. Existem 2 casos, parece que, de dengue, certo? A dengue mais comum e a dengue hemorrágica? Na verdade, são 4 sorotipos do vírus da dengue. Certo. Os sorotipos que estão circulando agora no nosso município é o sorotipo D1 e D2. Certo. Uma característica desse sorotipo é que dá os sintomas bem característicos da doença: febre alta, dor de cabeça, aquela dor subocular no fundo dos olhos, dor na musculatura e aquele grosseirão todo. Ela chega então, dá uma diferença, porque esses sintomas são muito parecidos com os da gripe e também com o início da Covid, né? Da Covid. Por isso, você teve esses sintomas, você deve procurar a unidade de saúde mais próximo da tua casa. Certo. Que lá eles vão não só te orientar os cuidados para com tua saúde, como também eles vão estar te orientando qual o medicamento adequado, o que você pode tomar, o que você não pode tomar. Não é qualquer medicamento que você pode tomar no caso de dengue. Automedicação nem pensar, nem né? Hipótese alguma, né? Mas num caso desse... Hipótese alguma. Então veja só, nós estamos passando aqui pela praça de esportes aqui da Coapar, que foi recém-inaugurada. Esse daqui foi um terreno que foi todo revitalizado e eliminado todos os possíveis criadores da dengue. Mesmo com esses brinquedinhos, logicamente, foi tudo já planejado, Foi né? tudo planejado para a gente realmente não ter problema com a dengue. Professor, e deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que do outro lado aqui do Acir Braga tem aquele riozinho. O rio daí não corre esse risco porque daí a água é corrente, né? Olha, super legal você perguntar isso. Nem rio, nem valeta. A valeta também não tem problema? Também não. Nós coletamos amostras das formas imaturas do mosquito da dengue, que é a larva e a pupa que fica na água, nas valetas, desses terrenos que às vezes são alagados naturalmente. Sim. E o que a gente tem percebido? Vai bem de acordo com a literatura, não encontramos esse mosquito. Certo. Porque a larva do mosquito da dengue, ela não suporta a concorrência com as outras larvas de mosquito. Ela é mais frágil, ela se alimenta mais devagar, ela é mais fraca. Gente, ela é mais fraca, mas olha, escuta bem. O professor está explicando aí sobre ela ser um pouco mais fraca, mas igual ele também já explicou, ela é fraca em relação à concorrência com outra larva, viu? Ela fica 400 dias, ele já explicou ali. Depois que puseram ali o ovinho na água, é 400 dias. Então assim, você limpa... Até assim, um exemplo que eu quero dar aqui para vocês. Esse terreno com esses carros aqui virou um que a gente chama de ponto estratégico. Certo. Ou seja, é um local que é visitado quinzenalmente. E apesar de parecer aqui que o terreno é propício para dengue, você vai ver que esses carros, alguns estão inclinados, certo, outros estão furados, que é justamente para não acumular água e para não haver o aparecimento do mosquito da dengue, da larva do mosquito, certo? Eu me lembro até, eu morei no Mato Grosso do Sul alguma época, tinha o pessoal da Sucan, aqueles fumacê, né? E eles andavam com os martelinhos, né? Que batia nas latinhas para deixar furadinhas, né? É isso daí que a gente faz também, sabe? O que a gente tem identificado no programa da dengue aqui em Guaratuba, que 96% da onde está sendo encontrado larvas do mosquito da dengue é lixo domiciliar. É o copinho plástico, é a garrafinha plástica, é o saquinho plástico que é jogado de forma desordenada, tá? E 86% são residências de moradores de Guaratuba. Não é nem aquele caso daquela pessoa que não está na casa, são pessoas que estão morando. Moradores, sabe? Por que isso? Porque o mosquito a fêmea precisa do nosso sangue para formar os ovos. Tá? É verdade, então tem que ter gente, né? Ele precisa de água parada, limpa, que não tenha concorrência. E quem que propicia isso para ele? O ser humano.
o ser humano praticamente dá de comer e moradia pro mosquito da dengue. Pois é, tá vendo aí, gente? Ó, é praticamente um cunhado, então, esse mosquito da dengue. Mandar um abraço, meus cunhados lá. Professor, uma outra pergunta. Esses dias eu vi na minha casa ali um mosquitinho, o Aedes aegypti. É bem fácil de identificar, acho que todo mundo conhece, né? É aquele mosquitinho que tem aquelas pintinhas branquinhas, né? Parece um corintiano. É verdade. Viu, gente? Mais um motivo a você corintiano. É um mosquito Rick. Professor, todo mosquito da dengue, ele é um transmissor? Assim, transmissor sim, né? Tirando o macho, que parece que é a fêmea, né? Que transmite. Sim, mas assim... levei uma mordida agora do mosquito da dengue, gente, tô infectado. É verdade? Não, né? Ele precisa estar também infectado, né? Ele precisa estar infectado também, tá? Uma coisa que é importante a gente saber é que se eu for picado hoje pelo mosquito, os sintomas não vão aparecer hoje. Eu tenho um período de incubação do vírus, que daí, após esse período, que pode variar de 5 a 10 dias, de 3 a 10 dias, uma média de 5 dias, que vão começar a aparecer os sintomas, certo? E outra coisa que é importante, apareceu os sintomas, vá para a unidade de saúde, porque o tratamento também é uma forma de você começar a eliminar o vírus que está circulando na cidade. Então, assim, para explicar para o pessoal que está em casa, por exemplo, eu estou indo lá em casa, o meu pernilonguinho de estimação, que é esse que eu estou dando comida, estou dando água para o bichinho, ele não tem a dengue. Então, assim, era um mosquitinho aí que tá aí voando tranquilo. Ele era sadio. Sadio, é isso aí. Vamos dizer. Como é que esse mosquito é infectado? Ele vai ter que morder uma pessoa? Ele vai ter que morder uma pessoa com dengue. E assim, de mosquito para mosquito ele também passa? Não. Não? Não. Mas a mãe passa para os filhotes daí? Existem estudos indicando isso. Tá? É o que a gente chama de infecção transovariana. Certo. O nome é bonito, já. É bonito. Tá? Então, assim, existem estudos que indicam essa possibilidade. Você vai escolhendo o caminho aí. Não, nós estamos passeando. Esse é o que é legal do Papo de Van, que a gente vai para um lado, vai para o outro. Pessoal, você que está escutando a gente aí em casa aí também, se quiser deixar alguma pergunta, que eu vou perguntando tanta coisa aqui, mas se quiser deixar, a gente responde também. Já obrigado pela participação, o Vanderlei, a Sandra. Então, professor, o senhor estava explicando a respeito de como é que aquele mosquitinho sadio acaba se tornando um mosquito transmissor da dengue, né? Isso, ele picando uma pessoa doente, tá? E uma coisa que é interessante, ele também precisa de um período, tá? Para ele começar a transmitir. Não é assim, ele picou você que está doente, ele vem logo em seguida e pica a mim. Sim. Não vai ocorrer a transmissão nesse momento, porque ele vai precisar fazer a digestão do sangue que ele já ingeriu, né? Esse sangue, o vírus vai cair no sistema circulatório dele, vai atingir as glândulas salivares dele, que faz aquele produto que é um anticoagulante que ele injeta na gente para poder continuar sugando sangue, tá? E é daí que ele vai contaminar a outra pessoa. E assim, desculpa, uma vez que esse mosquito está infectado, aí todo mundo que ele morder ali para frente... Sim. Daí ele vai acabar infectando outras pessoas. Porque o vírus vai acabar se multiplicando na... Como se fosse uma saliva, vamos dizer assim. Na glândula salivar dele. Certo. E dali para frente ele passa a ser um problema de saúde pública, então. Sim. Mordeu qualquer pessoa. E daí, assim, né, digamos... Por isso que até, gente, você que provavelmente na sua casa, talvez, aconteça de você ter mais de uma pessoa que vai pegar dengue, porque se ele precisa de né, uma pessoa infectada, ele vai morder e daí ele vai acabar mordendo outra pessoa, né? Uhum. E professor, não existe uma outra forma de acabar com o mosquito da dengue, senão essa questão de limpar o próprio terreno. Não há vacina, não tem essas coisas ainda, né? A vacina não é tão aconselhada, a não ser quando exista no local uma epidemia com número de casos muito alto. Quando que ela começa a se tornar uma epidemia, assim? Como que a gente pode falar, olha, nós estamos com epidemia, tivemos 5 casos, 10 casos, é feito pela média de habitantes? Como que é feito? Não existe um número exato para isso. Mas o que a gente fala que é em torno de 2 a 5% da população, tá? No mesmo período tendo a doença,
aí a gente já é uma situação preocupante. Certo. Nós tivemos um caso em Paranaguá um tempo atrás, né? Nós tivemos, isso se eu não me engano foi 2016 ou 2017. Certo. Né? Que foi assim um número de casos astronômicos que aconteceu. E o pior, igual o senhor já explicou, o pior período para proliferação, para eles se multiplicarem, então, é esse início de ano por conta das chuvas e do calor daí, né? Os primeiros... Chuva e calor é uma situação favorável para a procriação do mosquito da dengue. Entendi. Boa tarde aí, Rubão, pessoal da Barra do Saí. Obrigado pela participação aí com a gente. A Lenira também está ali com a gente, né? O nosso querido Vanderlei. Professor, outra questão que eu gostaria de perguntar para o senhor é o seguinte: existe em Guaratuba, não sei se o senhor pode dizer ou se há esse estudo, existe assim em Guaratuba um bairro que tem, o outro não tem, ou já é meio esparramadão? Como é que é isso? Veja só, o nosso programa de controle da dengue, ele trabalha com duas frentes de investigação. Certo. Uma que é o levantamento de índice, tá? Que nos deu um índice que a gente chama índice de infestação predial, certo, de 0,6%, tá? E segundo ao Ministério da Saúde é um índice aceitável ainda, tá? E nós trabalhamos também com outra frente, que é a colocação de armadilhas, tá? Acho que uma coisa importante mostrar é essa valeta aqui. Sim, eu até passei aqui pra gente. Aqui nós estamos do lado contrário agora aqui do ACIR, do complexo esportivo aqui, né, do ACIR Braga. Até porque a gente tinha comentado a respeito da valeta, né? E o João vai mostrar ali pra vocês que a água aqui é corrente. Nesse caso, então, não tem problema o mosquitinho. Não tem problema. Você pode encontrar outros mosquitos, como o Culex, por exemplo, mas o mosquito da dengue não. E aqui, professor, até o João, não sei se você consegue mostrar a questão desses pneus que está plantado. Esse aqui não tem problema porque ele não acumula água, né? Não, ele está aterrado e é um pneu que também, quando foi colocado, ele foi furado. Certo, certo. A nossa equipe de agentes de endemias já passou por essa região aqui e tem acompanhado onde que pode dar problema. Quando a gente encontra um imóvel que é inadequado à saúde pública, o que a gente já faz? Já autua o pessoal, primeiro faz uma intimação para que ele faça as adequações. Certo. E qual é o período que ele tem? Por exemplo, você encontrou ali um foquinho na minha casa? Nós vamos dar no máximo 5 dias. E daí faz uma outra fiscalização. Faz um retorno. E por exemplo, professor, eu não quero nem saber, a prefeitura não manda em mim, eu faço o que eu quiser, a casa é minha. Qual é a atitude que a vigilância e a prefeitura pode tomar nesse caso? Que é lógico que não deve nem ter acontecido, só estou supondo, né? Uma coisa que a gente tem que ter muito na cabeça é que o teu direito individual ele é limitado pelo direito coletivo à saúde. Certo. Então qualquer ação que você faça que ponha em risco a saúde coletiva, você está infringindo a lei e vai ser penalizado. Certo. Há uma previsão já legal, então, já existe uma previsão legal. Que não quer, né? E assim, normalmente o que a gente faz quando a pessoa vamos dizer assim, é insistente em não atender às nossas orientações? A gente caminha para o Ministério Público, a gente faz uma advertência e faz um auto de multa que pode variar de 3 até 15 mil reais. 15 mil reais, de 3 a 15 mil reais, né? Professor, e assim, ó, nós temos em Guaratuba, né, como cidade litorânea, muita gente vem só final de semana, ou às vezes nós tivemos igual agora, naquele caso que houve a barreira sanitária que fechou a cidade ali uns 20, 30 dias, e mesmo assim, muita gente às vezes larga a casa aqui mesmo, 20, 30, 40 dias fechado, né? Hoje o senhor me disse que a maior parte dos casos são casos caseiros, né? Das pessoas que realmente estão morando. Residentes, né? Há também assim uma certa influência nesse número de casas assim, ou não é uma coisa... Lógico que há um importante, que qualquer foco é importante, né? Mas o principal mesmo é onde as pessoas estão morando hoje. Veja só, nós temos um trabalho em conjunto com empresas de segurança, com o pessoal das imobiliárias, que também a gente consegue fazer vistoria nas casas ditas de turistas. Sim. Certo? Mas eu torno a repetir aqui para você, 100% das casas onde foi encontrado o mosquito da dengue são de moradores de Guaratuba. E mesmo assim, mas mesmo assim, professor, eu acho que aqui meu vizinho, ele veio só no verão, largou a piscinona, aquela piscinona já tá verde, tá na cor da bandeira do Parmeira.
A gente pode ligar para algum número para fazer uma denúncia? Como é que funciona? Essa denúncia é anônima? Porque daí o cara também às vezes não quer. Não, a denúncia é anônima. Certo. Então assim, nós temos o WhatsApp da Vigilância Sanitária, nós temos o telefone 156. Pelo 156 a pessoa também já consegue fazer, que é mais fácil da pessoa decorar o número, né? Até depois a gente pode fazer o seguinte, eu passar o número para vocês da Vigilância Sanitária, que tem o WhatsApp, para vocês. Eu acho que você pode ir reto aqui. Reto? Na próxima você vira à direita. Esquerda. Tá, o senhor passaria daí o WhatsApp e a gente pode pôr ali pro pessoal pode fazer a denúncia, né? Que a denúncia é importante. Só para você ter uma ideia, Guaratuba tem um tamanho de uma cidade para mais de 150 mil habitantes. Nós temos hoje no programa da dengue cadastrado mais de 35 mil imóveis. 35 mil imóveis. Isso imóveis... Entre terrenos baldios, casas, certo? Comércio, tá? Que são visitados pelos agentes de endemias. Então assim, receber o agente de endemias é extremamente importante, até porque o agente de endemias ele tem um olho técnico de observar situações que você às vezes no seu dia a dia não viu ou se acostumou com o teu terreno e descuidou. Então o agente de endemias na sua visita ele vai estar te orientando o que fazer. O professor me diz assim, ó, hoje há muita gente, os meus pais, por exemplo, eles têm um medo disso. Acho que... Olha aqui, ó, nós estamos passando pela Camares. Tá? Certo. Então a Camares, a gente tem vindo aqui e orientado o pessoal a respeito desse lixo. Certo. O que a gente percebe é que esse é um lixo que não fica muito tempo parado. É de reciclagem, né? Reciclagem mesmo. E aqui a gente tem orientado eles para eliminação dos possíveis criadouros. E quando é encontrado, nós coletamos larva, vamos para o nosso laboratório e identificamos de que mosquito que é. Certo. Aquela larvinha que a gente encontra ali, por exemplo, a gente pegou ali um potinho de manteiga aberta ali e viu que tem aquele bichinho mexendo a bundinha ali, parecendo Não quer dizer que é... Não, isso pode ser qualquer mosquito. Todo mosquito tem o mesmo processo ali, né? Isso, vamos dizer assim, o mesmo ciclo biológico, certo, né? Certo. Muito legal. Professor, eu perguntei aquela hora em relação aos bairros, daí a gente acabou falando ali da Valeta, né? Isso. Tem algum bairro que tem mais ou menos caso? Veja só o que o levantamento de índice e o que as armadilhas que a gente coloca no município. Nós colocamos toda a área urbana do município é coberta por armadilhas, nós temos 163 armadilhas colocadas. Tá? Então, tanto os levantamentos de índices quanto o acompanhamento das armadilhas indicam que os bairros mais com a presença do mosquito da dengue, os mais infestados, são os bairros da Caieiras, Centro, Pissarras, Canela, Coapar, Mirim. Certo. Então, veja só, quando você pega esses bairros, você já vê que são os bairros aonde está a maior parte da população fixa de Guaratuba. Concentração de pessoas, né, de residentes mesmo, né? E assim... Mas nós temos hoje o mosquito da dengue, no Coroados, nós temos mosquito da dengue na Vila Esperança, nós temos mosquito da dengue no centro, nós temos mosquito da dengue no Brejatuba. Certo. Existe, mais fácil talvez explicar para o povo, tem algum bairro que a gente ainda não teve nenhum foquinho, nenhum caso? O Estoril é um bairro. O Estoril. Tá? O bairro do Brejatuba, para nós, é dividido em duas localidades. Então a localidade sul não teve... O sul fica ali mais próximo daí da parte de do Itapuá, Estoril, né? Do Estoril. Isso. Tá? Não deu positivo. Tá? Certo. Prainha deu um foco positivo, mas logo em seguida nós fizemos o bloqueio. Todo foco que dá positivo, nós em seguida fazemos o bloqueio. Tá? Então hoje a cidade de Guaratuba tem praticamente toda a sua área urbana a presença do mosquito da dengue. O que acontece é que esses bairros, Caieiras, Pissarras, Canela, Coapar, são os bairros, e Mirim,
são os bairros com maior concentração. Tá? Nós estamos agora aqui na transição da Coapar com o centro. Sim. Eu até ia mostrar ali, a gente passou para pegar aqui também, que é outro caso que o senhor já explicou. Mas até, gente, você às vezes que está escutando aí, a Mara Bressan lá de Piraju. Ó, Mara, fica esperto aí, às vezes tem dengue em Piraju também, lá em São Paulo, tá acompanhando a gente, né? Então, assim, às vezes a gente se engana. Eu, por exemplo, embora tivesse até um certo conhecimento sobre essa questão de dengue, porque a gente viu várias campanhas já, eu achava que essas beiradas de rio poderia ser um problema. Então, na verdade, igual o senhor já falou, como a água é corrente, isso não tem é problema, um ambiente, né, para ele não gosta. Ali ele vai encontrar concorrentes e vai encontrar uma série de outros seres vivos, a baratinha da água, peixinho. E esses bichinhos acabam comendo as larvas também? São predadores deles também. E como a larva do mosquito da dengue ela é mais lenta, né, ela é mais fácil de ser predada por esses predadores. Certo. Né? Então, assim, existe já... ele já tem até um tipo de, vamos dizer assim, um controle biológico, sim, pelos próprios predadores, né? Sim. Então a gente sempre tem mais, às vezes, pessoal, você também tivesse a mesma ideia que eu, a ideia errada, mas de que talvez, né, por a gente morar aqui na beiradinha do rio, tivesse correndo um risco maior do que outra pessoa, e na verdade o problema está realmente na água parada. Ou seja, onde é que a gente mais acha água parada hoje, professor? Na casa da pessoa. Calhas, no quintal. Pra gente dar um exemplo, assim, às vezes pro camarada que tá lá em casa, a patroa já faz 3 meses que tá incomodando ele pra ele cortar grama e etc. Mas pra ele assim, eu vou dar um talento na minha casa pra nós acabar com essa dengue. Onde que a pessoa deve procurar, assim, os principais, assim, pelo que vocês já constataram? Tava na calha, tava num vaso de flor, existe o vaso de flor, o amparo do vaso de flor. O pratinho, né? Que vai ali de baixo, ali, né? Nós já encontramos também no ralo. No ralo do banheiro, aquele da área de serviço. Ó, viu bem, gente? No ralo. Quem é que vai olhar dentro do ralo, né? Só o povo da vigilância mesmo. Então o ralo é aquele, ele mantém aquela aguinha para evitar o retorno do cheiro, né? Isso. Tá? Também gente, o lixo domiciliar que você esquece num canto da tua casa vira criador. E professor, se esquece no canto da casa que o senhor está falando, a pessoa às vezes está achando que é só lá no quintal, né? Mas não, em qualquer lugar que tiver dentro de casa. Às vezes você colocou lá um potinho lá para água da chuva lá, que tinha uma goteirinha, ficou água, é um ponto, né? Outra coisa que é importante, aonde você põe água para o cachorro beber. Certo. Isso deve ser lavado todo dia, para a saúde do animal e para evitar que o mosquito da dengue também se aloje dessa água parada. Até porque a gente não consegue ver o ovo a olho nu, né? Não. Então, assim, como o senhor falou que o bichinho vai ali, ele bota 3 a 10 ovinhos, né? E se a pessoa não limpou esse pratinho, às vezes o mosquito passou lá à noite, deixou os ovinhos ali, e se ficar lá 10, 15 dias, vai acabar tendo um mosquitinho ali depois, né? É verdade. O Valcir tá assistindo a gente ali do Balneário Costa Azul. Meu querido, vê se não tem dengue aí pro lado de Matinhos também, viu? Olha, vai escutando aqui as dicas aqui do professor Hermínio, que ele tá explicando aonde agora, nesse momento, ele tá explicando quais são os pontos principais que você aí pode fazer a vistoria na sua casa, pra gente conseguir dar um fim nessa dengue, né? Porque ninguém merece, né? É Covid, é dengue. Gente, doenças, a Covid é uma doença nova e tal, mas a dengue já vem assolando aí a gente há muitos anos, né? E assim, igual o professor tá explicando, não adianta você depois ficar colocando culpa em prefeitura não, viu? A culpa é nossa mesmo, é a pessoa que não cuida do próprio quintal. Eles estão fazendo a parte deles, são mais de 12 mil visitas, né, professor? O senhor falou ali? Isso, 12 mil visitas em janeiro, fevereiro, março e abril. São 4 meses. São mais de 12 mil visitas, gente, visitando toda a cidade, procurando essas larvas, né, assessorando as casas das pessoas. E assim, logicamente que se cada um fizer a sua parte, né, às vezes você reclama aí, não pode aglomerar, não pode fazer o churrasco na casa do cunhado essa semana, até porque o cunhado não chama mesmo para fazer churrasco, né? Ele aparece na sua casa. Então, já que não pode fazer isso, não custa nada, dá um talento ali no quintal, né? Professor, eu tô vendo aqui
uma lixeira. Essas lixeirinhas, elas provavelmente têm os furinhos ali, que as de alumínio é mais fácil, né? Mas essa de concreto deve ter também, né? Elas têm 4 furos, essas lixeiras. Então, certo. Foi bom você falar isso, que é importante que quando você retira o lixo, você dê uma limpada e use uma caneta, um lápis, e limpe as saídas de água para ela não ficar parada aí também. Senão vai criar mosquito lá dentro. Outra coisa que é importante, sabe? Você falou das calhas. Até agora nós não encontramos aqui em Guaratuba larva de mosquito nas calhas. Certo? Mas nós já encontramos nesses canos de PVC, que resto de construção, conforme ele fica parado, a água acumula ali também. Certo. E pode haver a criação do mosquito ali. Tá? Bom, então resumindo, gente, ó, se você não quer ter esse problema, essa questão da dengue, a dengue é uma doença, eu sei pelo meu pai, né? E assim, ele ficou muito debilitado, ele perdeu muito peso. O meu pai quase foi ver Deus, sabe, gente? Não é brincadeira não, o troço é bruto mesmo. Não é brincadeira de forma alguma. E assim, gente, uma coisa que deixa a gente muito indignado é que lá na nossa casa, principalmente lá onde meu pai mora, não há um foco, não tem como, eles são muito cuidadosos. Muito provavelmente esse mosquito então veio da casa de alguém que não tinha o mesmo cuidado. E assim, gente, o meu pai mora em Goiorê, não é de Guaratuba, tá? Só para deixar claro. Goiorê teve um foco, assim como Paranavaí, né, professor? Agora no começo do ano, teve um foco grande lá. E como o próprio professor Hermínio estava explicando aqui, gente, o mosquito ele pode cobrir aí 300 metros, né? Então às vezes a sua casa tá limpinha. Mas se você foi aí na casa da vizinha aí, viu? Não custa nada, às vezes dá um toquezinho, viu? Ali um negocinho que tá meio errado, um restinho de construção, igual o professor falou, uma latinha lá, até um ralo mesmo, né? Dá uma falada com o cara, fala, rapaz do céu, dá uma migué nele, fala, vixe, olha, você sabia que teve um caso ali que achamos o mosquitinho da dengue lá num cano, bem igual aquele cano que tá seu, não precisa arrumar briga com o compadre, né? Mas se puder falar pra gente dar uma assessoria, né? E assim, gente, receber o pessoal da vigilância. Professor, aquela hora que a gente chegou ali lá onde tem a reciclagem, eu ia até fazer essa pergunta pro senhor e acabamos falando da reciclagem e me passou. Eu tô na minha casa agora, bateu palma lá, como é que eu sei que o abençoado é da vigilância, pra gente deixar pra pessoa poder, né, receber com segurança também essa pessoa que tá fazendo essa vistoria? Ele vai estar identificado por um crachá, certo? Né? Que é o crachá de identificação com foto e a identificação profissional dele, tá? Que vai estar uniformizado também. E eles andam sozinhos? Pode ser sozinho? Pode ser em dupla? Eles andam em dupla. Certo. Tá? Eles andam em dupla. Tá? O Valcir aqui, o Valcir que é lá do Balneário Costa Azul, que é nosso fã aqui, telespectador, tá sempre direto com a gente. Ele tá dizendo o seguinte, ó, tem que cada um fazer a sua parte, né? Perfeito. Cada morador ter a consciência. Exatamente isso, pessoal. E por isso que é importante, às vezes você dá até aquele pitaco no teu vizinho, porque às vezes a tua casa tá limpa, você fala, eu tô livre da dengue. Não. É diferente da Covid, né, professor? O senhor tá em isolamento, o senhor tá dentro de casa, o senhor tá protegido, né? Mas o caso da dengue, o mosquitinho pode vir do quintal do vizinho, né? Te incomodar. Certo. Então o pessoal da vigilância, eles vêm então geralmente em duplas, tem lá o crachazinho de identificação. Caso eu tenha alguma dúvida, né? Por exemplo, a gente tem como ligar para saber se está acontecendo, né? No telefone da Vigilância Sanitária, que é o 3472-8683. Daí eu consigo checar se está havendo essa blitz, né? Essa ação ali naquele bairro, e até ver se aquele funcionário realmente é da epidemiologia, para que eu possa abrir os portões de casa, né? Exato, isso até você manter uma segurança para você mesmo, né? Sim, sim. E, bom, gente, nós estreamos aí com o nosso pé direito. Professor, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar a respeito, que de repente eu deixei passar? Não, é isso mesmo. Eu acho que o papel de vocês está proporcionando para nós esse momento de levar até a população essas informações é importantíssimo. Vocês estão de parabéns com o trabalho de vocês. E comunicação, acima de tudo, é uma das principais armas
que a gente tem para combate de qualquer doença, mas na dengue é fundamental. Certo. Bom, gente, nós agradecemos imensamente aqui, assim que nós comunicamos ali, perguntamos pro professor se ele poderia atender a gente, ele prontamente já disse que sim, já agradecemos pelo tempo que ele passou aqui com a gente, né? Nós estreamos hoje, então, o Papo de Van com o professor Hermínio aqui da Vigilância Sanitária, né? E falando hoje sobre a dengue. E, gente, a partir de agora a gente vai começar a fazer essas entrevistas com o pessoal de vários assuntos, né? Mas ao contrário daquela ronda que você está acostumado a ver, que geralmente vai só o pessoal da TV Guaratuba, agora a gente vai ter também um convidado. Vamos ver se eu consigo o prefeito, secretário de obras, você aí que acha que tem um assunto relevante para a área que você mora. Se você também quiser, puder deixar aí pra gente nos comentários, né? Olha, eu gostaria de saber sobre isso, sobre aquilo. A gente vai tentar trazer essa informação para você. Mais uma vez, professor, muito obrigado. Obrigado a todo o pessoal da vigilância, né? Que o cuidado que vocês fazem não é só o serviço do senhor, né? O senhor, logicamente, é funcionário, o senhor tem o seu salário merecido, mas assim, é um cuidado que para toda a população, né? Porque exato, se nós não tivéssemos nenhum caso de dengue na cidade, o senhor também está protegido, está todo mundo protegido, né? Exato. Que seria o melhor para a gente poder informar. Gente, muito obrigado mais uma vez. A gente se encontra aí no próximo Papo de Van. Eu deixo ali para vocês o spoiler de quem será o nosso próximo convidado. E você que, mesmo assim, de repente escreveu sua pergunta e não consegui fazer, ou você que vai assistir essa matéria hoje mais no final da tarde, mas não consegui fazer a pergunta, escreve a pergunta aí que a gente entra em contato com a Vigilância Sanitária e a gente deixa ali depois a resposta do que você perguntou. Muito obrigado, gente. TV Guaratuba, TV da cidade. Fui! Na Halmac em Guaratuba você encontra a maior variedade em vendas, manutenção e reparos em equipamentos elétricos e a combustão. Peças e acessórios para ferramentas elétricas, roçadeiras, lavadoras, furadeiras, serras mármore e muito mais. Assistência técnica autorizada das melhores marcas do mercado: Makita, DeWalt, Jato, Trap, Schneider, Jacuzzi, Nakashi, Kawashima e outras. Prensagem e venda de mangueiras de alta pressão, bobinamento de motores e motobombas. Halmac, desde 1995 atendendo você. Na Avenida Damião Botelho de Souza 322, em frente à rodoviária. Fone 3472-9195 e WhatsApp 99788-5557.